que o nosso papel é esse, é te ajudar a ir para o melhor caminho e não ser visto como falo novamente, só um emissor de DARF ou um cara, ele vai me dedar para receita. Eu não vou te dedar para receita. Quem está te dando para receita é você mesmo. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast e hoje estamos aqui com o Felipe Pizzi. Felipe, seja muito bem-vindo, Obrigado, amigo. cara. Obrigado pelo convite. Prazer é meu estar aqui, cara, com certeza. E hoje vamos falar um pouquinho da história do Felipe, né? Como que ele chegou na contabilidade, que também é contador, né? Conta um pouquinho aí, você é o contador? Sou contador desde os meus 21 anos, para falar a verdade. Desde os 21. Aí me formei com 21, aí depois entrei, depois de 2 anos, fiz uma pós-graduação em controladoria. Show. Mas sempre trabalhei como CLT em empresas grandes, multinacionais, e aí no meio do caminho eu decidi abrir o escritório de contabilidade, mesmo sendo CLT. Fechou, nós vamos chegar nesse assunto aí. Mas um rápido recado para vocês. Esse é um podcast de negócios e se você ainda não é inscrito, eu já peço que você se inscreva aqui para acompanhar os nossos conteúdos. Se puder também, já deixa seu like e compartilhe com um amigo. Felipe, para começarmos, quero primeiro te dar Obrigado. Uma lembrança aí, um presente, uma caneca. Top, cara, obrigado. Pra você levar pro seu escritório. Com certeza, vai ficar lá na minha mesa, tomar meu café lá. Muito obrigado. Porque todo contador gosta de um café, né? Sim. Então isso é muito importante, tá? Vamos lá, me conta um pouquinho, como que você começou nessa área? Como que você chegou até a contabilidade, né? Você falou que trabalhou no CLT, mas isso era o quê? Era um objetivo seu? Você já tinha isso em mente? Não, eu sempre quis trabalhar, desde os meus 15, 16 anos, só que eu não podia porque eu era menor, né? E aí, quando eu fiz 18 anos, no dia 15 de abril, no dia 2 de maio eu estava no escritório de contabilidade já, sendo office boy. E aí eu comecei lá, sendo office boy, fiquei por uns 6 meses lá, e entrei para a área contábil. Mas entrei assim para aprender, literalmente. Foi quando eu comecei a pegar gosto. E aí chegou um ponto que eu comecei a fazer o técnico contábil e na época meus pais não tinham dinheiro para pagar uma faculdade para mim. E aí meu pai foi lá e me inscreveu numa faculdade lá perto de casa, que hoje é a PUC, e eu passei em 9º lugar. Caramba. E aí eu ganhei bolsa de 100% e aí eu segui a contabilidade. Caramba. Aí eu consegui seguir a contabilidade. Aí fui trabalhando, lógico, passei por empresas multinacionais, por auditorias internas. E aí fui criando e nesse meio do caminho, meu pai chegou um dia, virou e falou assim, Fê, abre seu escritório, está no momento de você ter 2 empregos. E aí foi quando eu comecei a trabalhar como CLT mesmo e ter meu escritório em paralelo. E aí eu tinha 2, 3 clientinhos ali, 4, e começou a ir assim, e aí foi indo, até que chegou um tempo que eu decidi tomar a posição e falar, eu vou sair da CLT e focar só no escritório de contabilidade. Legal. Hoje o nome da sua contabilidade é Império Associados? É Império Associados. Iniciou assim ou teve alguma mudança no meio do caminho? Não, eu iniciei com o meu nome mesmo. Com o nome, né? Com o meu nome, como é de prate. Com o meu sobrenome, com o Pizzi, né? Era Pizzi, assessoria contábil. E aí, com o tempo, a gente foi evoluindo. E aí foi quando eu cheguei e falei, não, eu quero fazer algo por uma marca mesmo. E aí foi quando eu criei a Império Associados. Entendi. Eu acho que é bem de praxe mesmo. A maioria dos contadores, eles começam ou com o seu sobrenome, Sim, seguido de assessoria, né? Eu acho que tem muito essa... ainda mais anteriormente. Eu acho que agora o povo já coloca contabilidade digital, contabilidade online, ou até nem colocam, mas... Acho que antigamente tinha muito esse negócio de sobrenome e assessoria, né? Tanto era que muito, hoje muito forte. A gente colocou Império Associados, contabilidade digital. Show. A gente colocou digital porque a gente é o método digital que a gente usa hoje em dia, né? Desde a pandemia para cá, né? Tá, show. E quais são os nichos que vocês atendem lá? Hoje em dia... Se você puder falar, tá? Sim. Hoje, dos nossos nichos, hoje, 67% da área da saúde. Eu não sou um escritório nichado, a gente atende todos os tipos de negócio, mas a gente, digamos que a gente puxa uma pontinha para a área da saúde. Tanto que a gente é especialista,
atende muito médico, dentista, psicólogos, terapeutas, tudo. Você tem um ponto forte nisso, que é sua esposa, né? Sim, a minha esposa é da área da saúde, então é um ponto forte também, porque estou sempre junto com ela, acompanho ela nos congressos, e as pessoas me conhecem, e tu precisa de um contador. E aí já é como se fosse um networking que você já faz no momento ali. Eu até brinco, eu fui num curso com ela, que ela foi dar essa aula, e eu saí de lá com 2 clientes fechados. Você vai com mais leads do que ela, né? Show de bola. Bem isso. Show de bola. E foi bem engraçado, porque ela acabou o curso, aí vieram 2 dentistas falar comigo, do Rio de Janeiro, e aí acabei fechando o negócio com elas. Show. Isso é muito importante, né? Importante até para os clientes mesmo, porque você tem um contato direto com a área e vejo isso a dor que torna mais especialista ainda, né? Sim, porque eu vejo a dor que tem a pessoal da área da saúde, porque como qualquer área, você faz a faculdade e aprende aquilo. Eu vou ser engenheiro, então eu vou aprender sobre engenharia. Eu vou ser médico, eu vou aprender sobre medicina. Mas ninguém chega para você e te ensina sobre gestão. Ninguém chega para você e fala, você tem que separar o seu financeiro, ou você tem que ser um PJ para você pagar menos impostos, fazer uma análise. Ninguém chega. Então, o pessoal que chega para mim chega totalmente ou exausto, ou fala assim, nossa, eu tô me perdendo aqui nas minhas coisas. E aí quando a gente começa a auxiliar desde o começo, explicando e até entrando no papel de BPO financeiro em algumas clínicas. Entendi. Isso eu acho que é até um gargalo que tem na questão educacional no país, porque assim, da mesma forma que nós contadores enxergamos que existe essa falta de conhecimento dessas áreas para a área da saúde, para a área odontológica ali, enfim, mas nós também, contadores, sentimos faltas de ter um conhecimento em outras áreas de gestão, por exemplo, em marketing, em vendas. Então, talvez seja um gargalo que existe muito grande na educação do Brasil, né? Em todas as áreas tem. Aqui é o que você acabou de falar. A gente é focado a cuidar de finanças, a cuidar da saúde da empresa. Mas a gente em nenhum momento teve na faculdade uma aula de marketing, uma aula de mídia, entendeu? Uma aula assim que você consiga se expor. A gente não teve isso. Então, cada área tem a sua dificuldade, entendeu? Isso eu observo bastante nos clientes, assim, eles têm muita dificuldade na área de finanças, porque existe uma coisa muito importante que as pessoas precisam entender, que nem sempre a questão de você estar com a conta recheada ou não é sinal de você estar bem ou não financeiramente, né? Existe vários relatórios que te permitem analisar isso. Então, eu vejo que as áreas têm muita dificuldade por pensar, às vezes, só na conta bancária ou por pensar só na movimentação que o seu consultório, por exemplo, está tendo. Muita gente que pode, por exemplo, ter um consultório que está sendo muito movimentado, mas, ao mesmo tempo, não ter lucro nenhum. Falta de saber como cobrar o serviço, ou o inverso também, né? A pessoa tem um consultório bom, um preço que é até um preço que vai lhe dar uma lucratividade muito boa, mas ela não tem, por exemplo, conhecimento em vendas, um conhecimento de como atrair o cliente, e esses gargalos eu acho que dificulta muito o empreendedorismo no Brasil. Qual a sua opinião sobre isso? O que a gente fala, faturamento não é lucro, né? Faturamento é uma coisa, é muito diferente. E o seu lucro no seu bolso é outro. Então, tem muita gente que fala assim, e o meu consultório, a minha empresa fatura, então eu sei que está indo bem. Só que você sabe se a sua saúde, o que chega no seu bolso é o real que você fatura? Eu faturo 70 mil reais, mas o que chega no seu bolso? E as suas despesas? A sua precificação está correta? Então, é quando a gente pega, por isso que a gente oferece muito BPO financeiro, que isso até eu já falei em outros podcasts que eu participei até, foi um caso que eu levo isso como se fosse um estudo de caso. Tem um cliente que ele chegou e falou assim, eu não tenho lucro no meu negócio. E ele tinha faturamento, ele sabia. Só que não chega dinheiro na minha conta, no meu bolso para eu pagar minhas contas. E a gente fez o BPO financeiro e mostrou para ele que a empresa dava lucro sim, só que ele estava atrapalhando as contas. Ele mexia pessoa jurídica com pessoa física, fazia aquela misturada toda, aí tinha gastos que não eram dele, então a gente fez ele criar um salário para ele, porque querendo ou não, a empresa é uma pessoa e ele é outra, né? Então a gente fez ele criar um salário dele e ele trabalhar com esse salário. E mostrar para ele que a empresa dele tem lucro sim, o que estava faltando era entendimento.
Eu tô faturando bem, mas não vejo dinheiro. É lógico que você não vê o dinheiro. Você tá tirando tudo, né? Você tá tirando tudo e tirando de forma errada. E aí a gente conseguiu mostrar isso. Isso é um caso que eu levo sempre e explico até na hora de falar sobre BPO financeiro, numa venda, estou com um cliente explicando e eu mostro isso. Porque geralmente isso acontece muito. E isso a gente pega muito também na parte da saúde. Porque tem o valor do faturamento, só que você tem os produtos e a pessoa fala, nossa, mas no livro caixa interno deles, né, tá super alto. Só que... E o lucro que está no seu bolso? Não chegou o que era realmente. Talvez essa seja uma das maiores dificuldades que os empresários têm, principalmente quando a gente trata de áreas que o próprio... Que nem a área da odontologia, por exemplo, que o próprio profissional ele trabalha na área. Por exemplo, quando você pega um comércio, muitas das vezes o cara já tem um entendimento um pouco diferente, porque tem que contratar um vendedor, tem que contratar uma área de logística, e ele já tem um entendimento um pouquinho diferente, porque eu preciso comprar um produto para revender. Agora, quando a gente fala de áreas que você é o próprio profissional, talvez essa confusão de entidades, né, de CNPJ e CPF, sejam confundidas, e aí onde causa o que até o Sebrae já falou sobre isso, né, que é uns fatores que fazem as empresas quebrarem nos seus primeiros anos, é a questão financeira. Porque o cara, ele olha... Por exemplo, ele atendeu 5 pessoas hoje e entrou dinheiro lá, ele pensa que aquele dinheiro é dele. Porque ele é o dono da empresa. E tem muito essa questão também, né? Eu já vi muitos empresários falar assim, mas a empresa é minha, então o dinheiro é meu. Nem sempre. Não é bem assim. Nem sempre. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e por isso que o contador ele é muito importante, né? Sim. Principalmente nessa área que tem essa confusão de entidades, que a pessoa não entende o que é o CNPJ e o que é o CPF. Sim, isso é o que a gente fala sempre, que o nosso papel é fundamental nessa área, porque qual é o correto que a gente preza? O cara vai abrir um negócio, procura um contador primeiro, antes de você já chegar a alugar a sala, porque às vezes nem pode estar lá o seu negócio, então procura um contador para fazer a viabilidade, ver se está tudo certo. Olha, o que eu prezo com meus clientes sempre quando me procuram, vamos fazer uma projeção do seu faturamento. Você sabe quanto você vai faturar? Vamos fazer uma projeção, vamos ver qual que é a melhor alíquota. Daqui, o que você acha de você tirar isso aqui, guardar? A gente tem esse cuidado com o cliente. Isso a gente começou a ter de uns 3 anos para cá. Quando a gente virou no digital, que a gente tem ferramentas que ajudam, né? E começamos a criar isso com eles, para evitar esse problema de o cara quebrar por besteira. Besteira, e eu vejo que eu tenho clientes, na verdade, assim, né, que eles têm bastante dificuldade de entender, e a gente tem batido forte em questão de conscientização para eles entenderem, essa parte. Agora, falando do seu escritório assim mesmo, me conta um pouquinho, como foi o seu começo, quais as dificuldades que você teve ali? Cara, o começo é sempre tudo complicado, né? Tudo é difícil, né? Na verdade, você não tem uma dificuldade, você tem todas. Né? Dificuldade de ir atrás do primeiro cliente, que nem eu comecei, né, com 4 clientes, assim, consegui atingir logo de 2, 4 clientes, e logo em seguida eu comprei uma carteira que tinha 10 clientes só. E aí eu introduzi isso para o escritório. Isso foi bem antes da pandemia, foi quando meu pai teve essa ideia de me colocar para ter os 2 negócios juntos, tanto é que era um modelo tradicional, não era nem digital. Seu pai era contador também? Meu pai não. Meu pai trabalhava na área de finanças e meu pai tinha comércio. Entendi. Então, meu pai entendia bastante de alguns pontos referentes a isso. E ele sempre falava... meu pai sempre teve 2 trabalhos, né? Que era onde ele trabalhava como CLT e tinha o comércio dele. E aí ele falava, Fê, abre. Então, beleza, eu abri, comprei essa carteira, porque o contador faleceu, acabei adquirindo o escritório dele, só que tudo no modo tradicional. Papel, o cara vinha com malote, eu tinha que mandar motoboy... tinha que eu buscar documento, aí começou assim. E aí foi quando eu decidi que eu falei, não, eu vou voltar para o método digital. E aí foi onde começou todas as modificações. Porque esses clientes que eu tinha não se adaptaram ao modo que eu queria para o meu escritório. É bem assim. E aí eu fui conversando, não quer? Então o meu modo de trabalhar é esse. E aí foi a primeira dificuldade que eu tive. Colocar e explicar para esses clientes que vai ser do método digital. Como? Sistema... planilha online, sem papel, controles, ferramentas que te dão controle ali na hora,
Então, as dificuldades basicamente foram essas primeiras. Aí teve as primeiras contratações de funcionários, que aí você também tem uma dificuldade, porque você está acostumado a fazer tudo sozinho, a querer dominar tudo que está na sua frente, a falar só eu sei fazer e não conseguir repassar. Essa foi também uma das dificuldades, tanto que a gente tem uma equipe de 8 pessoas, mas no começo foi essa dificuldade. E assim, tudo na nossa área a gente sempre tem que estar aprendendo, se qualificando, se reciclando. Então, acho que você ter um escritório de contabilidade quando você é sozinho no começo e atender clientes e saber tentar entender tudo, acho que foi uma grande dificuldade. Até você crescer, criar, você passa por um grande período aí de um trabalho árduo. Eu acho que tudo no começo é difícil, mas existem algumas coisas, por exemplo, que o contador, eu vejo assim, na mentoria eu vi muito isso, que é a questão de a gente não aprender na faculdade, a questão de vendas, a questão de marketing. Sim. Isso já dificultou bastante. É claro que provavelmente há uns anos atrás isso não era tanto falado. Não. Mas a questão também, por exemplo, nós contadores temos aquela questão de controle, né? Você falou, eu faço assim, tem que ser assim, jeito. E se a pessoa não fazer, pra mim não tá certo, entendeu? Então isso eu acho que é uma dificuldade muito grande. E claro, pessoas, cara. Quando a gente fala de pessoas, é difícil trabalhar. Isso eu acho que é em todas as áreas. Complicado. Todas as áreas, é bem complicado. Quando eu tive meu primeiro funcionário, foi na aquisição desse escritório, pra falar a verdade. E já era uma senhora, porque ela veio de um escritório que era tradicional, tanto que ela ficou comigo, acho que 2 meses. Não deu certo. Eu tinha um ritmo que a outra pessoa não tinha. Eu era mais novo, eu tinha outra cabeça, e ela estava naquele método, daquele jeito, entendeu? E aí eu logo dispensei ela, contratei uma outra pessoa, e aí foi seguindo. E uma dificuldade que também, não sei se você passou por isso, mas eu posso falar por mim, quando você é muito novo, as pessoas acabam não acreditando em você. Putz, cara, eu sofro muito com isso, na questão, tipo assim, de confiança mesmo. Sim. Você vai conversar com um possível cliente, ele olha assim e fala, pô, é um moleque. Entendeu? Ainda mais, por exemplo, eu ainda tento deixar um pouquinho a barba, que parece que vai nascer, mas nunca nasce, para tentar dar um aspecto mais sério, né? Sério. Mas é complicado. Ainda mais hoje, por exemplo, quando você tem uma pegada um pouco mais digital, aí as pessoas falam, um moleque que tá na pegada digital, tá testando pra ver se tá certo. Mas eles não olham o lado profissional disso, né? Sim, e isso no começo para mim pegou bastante. Mas até eu conseguir provar, tanto que os meus clientes foram a grande maioria de boca a boca. Porque foram pegando confiança, vendo que eu não era só um moleque, eu tinha conhecimento, tinha estudo de caso para poder tratar com a empresa, e aí foi criando. Por isso que essas dificuldades a gente sempre tem. Todo mundo tem essas dificuldades, né? Então, quando a gente chega no lugar, o cara fala, putz, esse moleque é muito novo. E aí você começa a falar e ele fala, não é bem assim. Tem conhecimento, né? Mas eu acho que isso é normal. Assim, eu passo por isso também. Eu acho que as pessoas elas julgam muito a aparência inicial, assim, de vez bater um bate-papo antes. E teu escritório, ele começou a crescer a partir de quando, mais ou menos? Qual foi o momento que você falou assim, pô, aqui deu um boom mesmo no meu escritório? O boom foi na pandemia. Foi na pandemia. Porque até antes da pandemia, eu acho que a gente estava com uns 40, 30 clientes, não lembro de cabeça. E aí na pandemia ele deu um boom. Porque aí você teve várias questões, né? Teve contadores que não se adaptaram ao modo híbrido, ao modo de ficar mesmo de home office. Teve contadores que não adaptaram às novas leis que tinham naquele momento. E muita gente foi perdendo emprego, precisava criar empresa, começava a criar seu próprio negócio. Então, o escritório deu um boom nessa época da pandemia. Tanto que eu estava numa sede, acabei já mudando para uma outra sede maior para suportar. E aí foi que deu o boom mesmo, foi na pandemia. A pandemia, nesse lado, para mim, ela foi bom. O lado profissional, ela foi excelente, porque... Era assim, eu até brincava. Semana eu fechei tantos clientes. Na próxima semana eu já fechei mais tantos. E não eram clientes pequenos, eram até clientes grandes até.
tinha aquele pequeno que perdeu o emprego, que está começando a vender alguma coisa, está entrando no mercado. Tinha. O digital deu um boom muito grande, né? No geral, questão de venda de produto. Deu dropshipping naquela época também era bastante. Hoje é menos falado e menos vantajoso, mas naquela época tinha bastante. Então o mercado digital entrou, né? E-commerce entrou bastante em alta, né? E a área também, a área da saúde, porque me ajudou também bastante na época da pandemia. Show, muito importante isso. Mas e aí, na pandemia você teve alguma mudança de pensamento em questão de, tipo, o seu posicionamento dentro do escritório ou você continuou com o mesmo pensamento? Por exemplo, anteriormente provavelmente você era um cara mais operacional, Sim. que trabalhava, que sentava e não tinha tanto tempo assim para prospectar. E como que funcionou na pandemia quando você começou a ter muitos clientes? Porque assim, provavelmente os clientes batiam na sua porta e você falava, poxa, eu tô aqui tipo, sobrecarregado, mexendo no balanço, atendendo os clientes que eu já tenho. Como funciona essa questão para você? Como que se fez? Então, na pandemia foi onde eu contratei mais uma pessoa para trabalhar. Tá? Que ela já vinha comigo, mas não vinha oficialmente. E aí eu falei, na hora você vai ficar comigo e vai cuidar da minha área fiscal. Então, esse foi o primeiro ponto que eu dei. E aí já tinha uma pessoa que trabalhava comigo, que fazia alguns trabalhos assim, burocráticos, mais paralegal, essas coisas. E aí foi quando eu comecei a perceber que eu preciso de gente agora para trabalhar. Porque eu sozinho... Não dá, né? Não dá. Uma coisa é você estar em casa, fazer o operacional e ficar ali. Outra coisa é você atender telefone, cliente e tudo. Foi aí que foi a virada de chave. Uma das viradas de chave. A primeira que deu foi pela pandemia. Não, eu tenho que ter pessoas trabalhando comigo. Porque eu preciso sair do operacional. Eu preciso começar a sair do operacional. A parar de fechar balanço, a parar de me preocupar com SPED, com declarações. Foi aí que eu comecei a delegar e a criar uma forma na empresa que foi a forma de contratar pessoas. Show. E hoje você continua no operacional ou você conseguiu sair totalmente? Hoje eu posso dizer que eu estou 20% no operacional. 20%. Mas eu falo 20% por quê? Porque assim, é alguma coisinha que eu preciso resolver. Tem algum cliente que quer falar comigo, não tem a equipe, mas eu quero falar com o Felipe. Então aí eu estou lá 20%, mas assim, está cada vez mais diminuindo. Pode ser que nem seja 20%, pode ser 15%. E até a minha equipe briga comigo até. Eu acho até engraçado isso, porque eles falam, deixa com a gente aqui. Se der algum problema, nós vamos levantar a mão e vamos te chamar. Deixa com a gente aqui. Show. Eu falo, eu confio em vocês 100%. Então assim, por isso que eu falo que acho que 20%, acho que pode ser até uns 15% que eu fico no operacional. Legal. E é bom, né, ter uma equipe que você tem confiança, assim, pra você falar, poxa, eu sei que pelo menos eu tô fechando o cliente e ele tá em boas mãos. Tá em boas mãos. Eu consigo entregar e falar, olha, você vai fazer um bom tratamento com o meu cliente agora. Porque hoje quem faz o comercial sou eu. Então, legal. O cliente ele entra como? Através de mim. Então eu faço todo o comercial, faço a proposta e aí eu já passo para a equipe. Já começar uma abertura ou uma transição contábil, tudo. Só que por isso que eu ainda falo que eu fico no operacional nesses 15%, porque eu ainda acompanho o onboard deles. Eu fico no onboard, às vezes, de 2 a 3 meses. Para ver se o cliente está andando, se tem alguma dificuldade. Com o cliente ou com o operacional para entender. Porque como foi o primeiro contato comigo, e ele ainda se sente seguro, ele tem a segurança comigo ainda, né? E você tem um pouco de preocupação também sobre isso, né? É o que eu sinto também aqui dentro. Sim, se o cliente está indo bem, qual é o probleminha, qual é a dor dele, vamos resolver. Tanto que vira e mexe, eu mando uma mensagem para o cliente, fala, olha, Felipe, queria saber se está tudo bem, queria um feedback seu, o que está faltando para você, o que não está faltando. Então, por isso que eu ainda fico esse pouco tempo no operacional, mas já está com os dias contados. Na minha cabeça, nas minhas metas, já tá com os dias contados para mais 2, 3 meses só. Que aí eu vou focar mais na gestão, no marketing do escritório e ficar mais na parte comercial, assim, para fechar negócio, essas coisas. Vou começar a montar uma equipe, uma pessoa para fazer o onboard.
Eu vou fazer ela fazer ela do meu jeito. Vou explicar como eu faço e eu quero que ela faça igual. Legal, show de bola. Você falou que seu escritório cresceu bastante na pandemia. Sim. E você utilizou muita questão do digital para isso? Questão de tráfego? Como que foi para você? Ou foi boca a boca mesmo? Boca a boca. Tráfego, vou ser bem sincero. Teve uma conversão com isso até hoje, por exemplo? Não, eu comecei a mexer, Felipe, né, sozinho. É aquele negócio, a gente vai tentando, como empreendedor, tentando se virar. E eu comecei a perder dinheiro porque eu vi que não conseguia fazer sozinho. E aí foi quando eu contratei uma empresa de marketing para ela me ajudar nessa parte de tráfego pago. E hoje em dia eu tenho um marketing externo e um marketing interno. O marketing externo cuida só de tráfego pago, de patrocínio no Instagram. E hoje uma pessoa que só faz para mim as artes, tudo que eu precisar ali. Mas na pandemia foi tudo boca a boca. Boca a boca. Boca a boca. E Instagram, sim, usando bastante Instagram, mas não fazendo vídeos. De forma orgânica mesmo ali. Sabe, sim. Fechei mais um cliente, não sei o que, sabe? Dando uma movimentação no Instagram. Entendeu? Tanto no meu quanto no da empresa. Eu usei os dois. Eu te fiz essa pergunta porque aqui a gente também não teve assim, nossa, eu fechei um baita cliente assim, com tráfego ainda. É importante porque, para as pessoas também entenderem isso, o tráfego pago junto com o orgânico, ele te traz uma questão de você ficar mais conhecido. Autoridade, entendeu? Então tem tudo isso. Não é porque você não fechou um cliente com tráfego, não quer dizer que ele não te viu lá também, né? Sim. Então pode ser que o cara ele começou a te conhecer ali no tráfego pago, vendo seus stories ali patrocinados, no Reels, algo do tipo. E depois ele, vou seguir esse cara aqui, depois eu vou entrar em contato, começou a perceber a sua movimentação, a autoridade que você posta, e aí ele pode ter fechado posteriormente com você. Que é o que acontece, que é o que tem acontecido. O pessoal começa a seguir, e aí começou a seguir hoje. Aí você pode ter certeza que, nem todos, né, mas alguém vai te chamar daqui umas 2-3 semanas. Olha, preciso abrir uma empresa... eu tenho uma empresa, preciso fazer uma troca de contabilidade. Então, o tráfego pago ajuda bastante nesse ponto. E é aquilo que você acabou de falar, te traz mais autoridade, te tira daquele, vamos falar assim, daquele município, daquele bairro que você atende e te leva para outros lugares. Hoje em dia eu atendo o Brasil inteiro. Então, eu atendo clientes em Minas, Rio, tenho cliente em Rondônia, tenho cliente no sul do país, então em Goiás, então assim, isso vai te levando no Rio, então isso vai te levando cada vez mais ser conhecido, cada vez mais a tua cara tá aparecendo ali. Então o pessoal sabe, vai te lembrar. Isso é importante até porque assim, a nossa área, diferente de outras, por exemplo, tem outras áreas como o e-commerce, por exemplo, ele faz ali um tráfego pago, e possivelmente a pessoa vai clicar ali e já vai adquirir um produto. A nossa área, eu vejo que é uma área mais de confiança, que a gente falou da questão de visual e tal, é uma área de muita confiança. Então é difícil você falar assim, poxa, com um vídeo só convencer o cara a fechar comigo, assim. Eu acho que é um processo longo que você tem que trabalhar para ela entender e criar confiança em você. Não é você só postar um vídeo e falar, eu vou falar hoje sobre administração de pergunta à pessoa jurídica contra a pessoa física. Não, isso não vai te impactar no momento. Mas se você manter uma constância e criando autoridade, a pessoa vai criar confiança, ela vai vir te procurar. Com certeza. Tanto que isso aconteceu na época do imposto de renda, aconteceu um caso até curioso, até que eu fiquei até assim espantado com o que aconteceu. Eu atendo clientes pessoas jurídicas e pessoas físicas, né? E na época de imposto de renda, o escritório tem bastante movimentação. Que geralmente, digamos que quase todos os clientes fazem com a gente. E eu tenho clientes fora do país também, mas são clientes brasileiros que moram lá, que têm empresas aqui, têm participações, tudo. E eu também atendo muito piloto de avião. Caramba. Tenho bastante piloto de avião. E foi um papo até muito engraçado, que tem aquele negócio de fazer declaração de saída do país. Eu vou e volto. E aí o nosso nome assim, do escritório foi parar até fora do país, num grupo que eu nem sabia que fazia parte,
lá em Dubai, que eu nem sabia. Ele falou, Felipe, você é bem conhecido aqui. Eu falei, mas eu nem faço tráfego pago pra ir, né? Eu tô tentando ficar conhecido aqui. Aí ele mandou os prints da tela do grupo, assim, falou, olha, contador, todo mundo indica você para fazer declaração de saída ou alguma coisa. Cara, tu mora fora do país, tem um contador lá no Brasil que vai te auxiliar, que vai cuidar da sua empresa. Então eu tenho bastante disso. Então, assim, hoje acho que eu tenho umas 15 empresas de pessoas, 20 empresas, porque a gente usa também como holding, né? Uhum. De fora do país, pessoas brasileiras que moram fora, que têm negócios aqui, e acabei conhecendo por conta de um cara, e ele foi passando, e aquilo que a gente fala, né? Trabalhando bem, atendendo bem, você cresce. Por isso que é importante você, principalmente os contadores atualmente, né, ter essa pegada digital, sim, cara. Porque o digital, às vezes o cliente ele fica, mas o cara não vai me atender lá presencialmente e tal. Mas tem um motivo por trás disso. Você investe muito em tecnologia para conseguir atender esse cara, falar assim, poxa, eu não vou perder mais tempo com você, digitando o seu extrato lá, indo atrás de sua nota. Cara, eu vou perder tempo com você. Falando assim, poxa, essa estratégia aqui pro seu negócio faz sentido. Te dando a consultoria que você precisa. Entendeu? Então, eu acho que os contadores de hoje, se eles tivessem mais essa pegada digital, atrelada a essa questão do marketing, para você ficar mais conhecido, como você falou, você é um cara que é especialista na área da saúde, você trabalha muito esse nicho. Então, poxa, tu não atende qualquer empresa, tu não atende qualquer nicho. Então, tu atende um nicho específico. Show! Tu atende esse nicho, tu é fera nessa área, entendeu? Sim. Então, isso facilita também porque o cara da área da saúde, não importa a cidade, o estado dele, ele vai entrar em contato contigo, tu vai conseguir solucionar os problemas dele, mas sendo digital. Sendo digital. E isso tem algum fator também financeiro que muda? Porque assim, penso eu, hoje um escritório tradicional, se ele for ter toda a operação e tal, custa muito mais caro. Sim, se a gente for analisar na ponta do lápis, aparentemente pode ser que não, mas no final as contas sai mais caro. Sai mais caro. O digital, a gente tem um investimento muito alto no começo. Com ferramentas, com fazer a ferramenta rodar, tudo. E aquilo que o pessoal falou um negócio que eu achei super interessante. Quando a gente fala digital, é humanizado. Sim. Não é um robô que está ali. Às vezes as pessoas, os empresários falam, é digital? Não quero. Mas o digital não é que você está falando com um robô. Não, é humanizado. Você está falando com uma pessoa ali atrás. Sim. É digital um método de trabalhar. A forma de você trabalhar. Sim. Então, o gasto do escritório tradicional, geralmente, ele é um pouco mais alto, sim. Daquele gasto fixo dele. Mas, se você colocar no método digital, a gente tem um gasto de início. Para colocar aquela ferramenta para rodar, para ter aquele controle. Então, hoje em dia, lá no escritório, a gente tem, acho que, se colocar na ponta do lápis, eu acho que mais de 8 ou 10 ferramentas que a gente usa para cercar de todos os lados, ter a segurança do cliente, entendeu? E isso você acaba reduzindo em quê? Em pessoas, em contratações, porque às vezes aquilo você precisava de um analista e um auxiliar, agora não, você só precisa de um analista para analisar os dados que estão vindo. É o que você falou. Não precisa de uma pessoa para ficar ali digitando o extrato o dia inteiro. Eu acho que a função auxiliar ela diminuiu bastante. Né? Quando eu iniciei em 2015, comecei a trabalhar no escritório, também foi de repente, eu precisava trabalhar, surgiu a oportunidade, eu entrei no escritório e ali eu comecei a gostar, cara. Comecei a gostar da área, achei interessante. Comecei a estudar e assim tô até hoje. Mas assim, tinha um trabalho muito manual, que era receber o extrato. Eu lembro até como que era o extrato do Banco Santander, que vinha um livrinho, que você abria, você digitava de um pro outro. Aquele consolidado que você tinha que olhar. Sim, entendeu? Então tinha toda essa questão de você receber o documento físico, aí você sentar para digitar extrato, depois pegar todos os comprovantes bancários, lançar. Cara, era uma zona assim. Falando assim, a questão bruta que você tem que fazer o trabalho manual. E aí você tinha que ter um espaço para manter o arquivo do cliente ali. Sim. Você tinha que ter um espaço para depois, quando virasse janeiro, você tinha uma pessoa que tinha que separar toda a documentação e mandar de volta para o cliente. Sim. Então isso também tira um espaço seu do seu escritório, você não precisa mais. E além da questão financeira que hoje o digital proporciona
uma diminuída assim, nos custos e despesas do escritório, eu vejo também com o cliente, porque eu lembro que quando eu comecei, cara, o honorário contábil para você adquirir a contabilidade era no mínimo um salário mínimo. Era no mínimo. Então, tipo assim, um pequeno empresário, muitas vezes ele era irregular por não ter a condição financeira de contratar uma boa contabilidade. Sim. Já hoje, no digital, cara, a gente tem preços muito acessíveis, né? E, claro, essa pegada digital mudou totalmente a questão de forma de atendimento. Por exemplo, você é um cara que está muito ligado à área da saúde, eu já estou ligado a muita parte de e-commerce, afiliados, gestor de tráfego, programadores, etc. Mas eu estou numa pegada, você está em outra. Então, por exemplo, o cara que é da área de programação, provavelmente eu vou atender ele melhor do que você, não porque eu sou melhor que você, mas porque a gente estamos focados em áreas distintas, por um preço justo, né? Mas que você atenda todas as áreas, é aquilo que eu falei, eu não trabalho num nicho, eu sou especialista num nicho, mas eu não trabalho em todos os, eu não sou focado naquilo. Então a gente consegue atender. É lógico, um cara da saúde, eu vou conseguir explicar para ele, assim, 100% do que ele precisa, para ele se garantir e se ficar seguro, entendeu? Mas vou te falar que assim, a era digital mudou muito e aquilo lá que a gente falou, a questão de valores é muito complicado, porque ela mudou muito pós-pandemia. Sim, verdade. Ela mudou muito pós-pandemia. Hoje a gente tem diversos tipos de contabilidade, desde o cara que vai cobrar o preço mais barato e o cara é ruim, e o cara vai pagar por isso, só que quando ele vai chegar pra gente, ele vai chegar todo destruído. Torto, né? E aí você vai passar o valor pro cara, o cara vai falar, putz, vamos lá, né? Tem que acertar. Já aconteceu diversas vezes de passar um orçamento, o cara achar caro, e o cara foi para uma outra contabilidade, uma contabilidade online que existe hoje em dia, que é diferente do digital, que a gente sabe disso, mas os empresários não sabem. E aí quando o cara volta, o cara não tem um balanço, o cara não tem nada, o cara não tem nem próprio acesso à própria informe de rendimento dele do ano. Então, assim, é complicado. E aí quando você fala pro cara, e aí? Eu tô com problemas lá. Então tá bom, então nós vamos resolver. Só que eu não vou conseguir chegar no valor que era daquele cara. Eu tenho o meu valor, eu te dou o meu serviço, eu te dou a qualidade garantida. Então vamos lá, então vamos tocar com você. Só que aí você tem um problema, né? Você tem que arrumar tudo lá pra trás, né? E aí é aquele trabalho que você tem extra de fazer o cara entender. Isso é verdade. E na sua opinião, qual é a diferença do online pro digital? Cara, o online pra mim, assim, não pra mim, o que eu vejo... O que você vê no mercado mesmo. O que eu vejo em geral, assim. O digital é aquilo que a gente acabou de falar. A gente trabalha num método digital, que a gente utiliza ferramentas, mas a gente tem um atendimento humanizado. O cara quer falar com você, ele vai falar com um especialista, como um contador. Sim. Ele não vai ligar num 0800 ou chamar no WhatsApp e vai falar com um cara que não é um especialista. Que não entende. Que não entende, que está ali programado para responder aquilo, com aquele plano básico de contabilidade, que não te dá nenhum balanço, que deveria dar por obrigação, porque toda empresa tem que ter um balanço. Sim. E ele vai te limitar aquilo. Você quer um especialista com você? Então eu vou te cobrar um pouco a mais. Isso é um online. Então, assim, é um mercado diferente, né? Porque o online, ele é um preço acessível, muito barato, mas a volta do serviço, a devolutiva é muito ruim. E no digital, não. No digital, a gente está ali. O cara está ali, o contador está ali do lado. E na grande maioria que eu vejo assim online, você, empresário, faz grande parte do trabalho também. Sim. Porque às vezes o cara pensa assim, é um valor baixo, mas ele desgasta muito mais tempo para fazer. Para mandar as informações do que no digital. Porque se ele não mandar daquele jeito, os robôs, toda a programação feita não vai andar. Não vai andar. Isso, então tem uma grande diferença. E o papel do contador, que eu vejo, ele é muito importante, principalmente no digital, para que ele desafogue o empresário, para que o empresário foque naquilo que ele é bom. Então, por exemplo, na sua área lá, que você... 67% que você cuida que é saúde, 67%. Né? Então, esses seus clientes hoje, eles não precisam se preocupar com muita coisa que hoje você faz, entendeu? Então, poxa, eu vou
por exemplo, você tem a parte do BPO, que é outro serviço e tal, mas se o cara contrata o BPO, ele não precisa se preocupar em saber o que precisa preencher na nota fiscal, baixar quantos a pagar, quantos a receber e tal. Não precisa se preocupar. Então o contador hoje já desafoga e fala assim, meu amigo, tu é bom nisso? Sim. Foca nisso. Vai nessa fé. Vai gerar receita para o seu negócio. Deixa a parte burocrática e a parte de administrativa com a gente que entende. Foca no seu negócio. Foca em gerar receita para o seu negócio. Não se preocupe. Pode deixar com a gente. É isso que a gente preza. E geralmente as ferramentas que a gente usa sempre integra com sistemas dele mesmo de gestão, ou um emissor de nota dele, ou no consultório. Tem um sistema lá que tem todo o controle de fluxo de caixa, porque ali tem um movimento, já integra com o nosso. Então, a gente preza muito para isso. A gente chega pro cara e fala, você é sozinho. Você tem só você e um auxiliar. Então, foca em gerar receita. Sim. Não se preocupa com a parte administrativa e burocrática. Deixa com a gente. Por quê? A gente já tem tudo na mão ali e é mais a contabilidade. Então, pra gente é mais fácil. Entendeu? E hoje em dia, assim, falando de especialidade, qual é a questão que tu mais vê, assim, que os teus clientes têm dificuldade hoje lá de entender? De entender? De entender. Provavelmente, eu vou chutar, tá? Vou ver se é a mesma coisa que acontece com a gente aqui. Provavelmente é ele entender que ele tem um papel também de proprietário de empresa. Sim. Muitas das vezes ele pensa que ele é só o próprio funcionário dele, entendeu? Eu vejo que tem muito essa questão aqui. O cara, ele trabalha, mas ele não evolui porque ele não para entender a empresa dele. Esse é um dos pontos. O cara só vive pro negócio e esquece que ele podia estar ganhando mais dinheiro, focando no negócio dele, gerando receita, e deixar a parte mais burocrática com a gente. E um outro ponto que isso é uma educação financeira. É aquilo que você acabou de falar. Geralmente o cara é o único sócio da empresa. Não tem a unipessoal hoje que você tem uma empresa que é única, você é o único dono da empresa. E o cara mistura o que é pessoa jurídica com pessoa física. Eu emiti uma nota de 10 mil reais. Esse dinheiro é meu. Não, desses 10 mil você vai ter que pagar imposto, você vai ter que pagar contador, você tem as contas em nome da empresa, e aí depois você tem o seu salário. Mas eu vou no restaurante ali e passei pela conta da empresa. Não. Então essa é uma das grandes dificuldades também. E também fazer o próprio cliente entender que ele tem que passar para a gente o extrato bancário dele. Você já teve alguma dificuldade, por exemplo, do cliente achar que você quer a informação dele? Já. Eu tive essa dificuldade também. Aí eu tive que falar assim, meu amigo, mas está no contrato que essas informações você precisa me passar, inclusive no contrato tem as datas que você precisa me passar. As informações não é para mim. Não. Tô longe de querer saber, tipo... E as informações, assim, as pessoas precisam entender que o contador, ele acaba sabendo de tudo no final das contas. Sim. Não adianta você esconder de um contador, é igual de um advogado, não adianta você esconder as coisas. Porque vai acontecer, vai aparecer. Entendeu? Às vezes pode demorar, né? Por exemplo, que eu comento muito das pessoas que elas falam assim, mas eu nunca caí numa malha fina, eu tô irregular aqui, nunca aconteceu nada. Não quer dizer que não possa acontecer, porque a Receita tem até 5 anos para te fiscalizar. Então, um erro de hoje, que eu cometo hoje, daqui 5 anos eles ainda podem correr atrás disso e muitas vezes acontece também no escritório, né, com o imposto de renda. A gente tem um checklist, né, que a gente passa para o cliente, para ele enviar, e quando assim, o cliente é novo, alguma coisa, às vezes ele omite informação, e aí quando omite, o que acontece? Cai na malha fina. Sim. Aí a gente vai consultar e fala, cara, você tinha isso daqui. Eu não tinha. Esqueci de passar. Um ponto primordial, a gente atende muitas pessoas que têm investimento em bolsa de valores. É complexo, né? A gente tem nosso escritório tem uma parceria com uma empresa de agente autônomo da XP, e eles têm lá os sistemas que cuidam da parte da bolsa, tudo, só que às vezes o cara passa pela metade. E hoje em dia a Receita Federal ela pega tudo. Qualquer ações que você comprar, ela vai informar a Receita. Se você que a gente fala com o dedo duro, ela vai gerar uma informação lá de 0,1 centavo para falar, o cara lá comprou uma ação, fica de olho aí se ele vai vender ou não. Então as pessoas omitem informação, por isso que eu falo, o contador vai acabar sabendo de tudo. Tanto você omitir, eu omiti esse informe de rendimento porque foi muito baixo.
tô num outro trabalho hoje em dia. Tá, mas tem que juntar com o do outro. A renda foi do ano, entendeu? Então as pessoas acabam omitindo. E às vezes não quer saber que, tenho medo de passar pro contador, os meus gastos, o quanto eu ganho. Você vai saber quanto você ganha. Na verdade, ele tá se enganando, né? Porque se o contador é um grande ajudador dele. Sim. É o cara que vai conseguir falar assim, meu amigo, cara, você precisa cortar isso aqui, que tá acabando tua empresa, entendeu? Sim. Senão tu vai quebrar daqui X tempo. Sim. A gente tá ali para auxiliar, e não para auxiliar, mostrar o método correto, e não só para quando acontecer o problema, ele procurar a gente. Uhum. E que, infelizmente, a cultura, desde o passado, tem a visão do contador do cara, o cara só manda o imposto. É o cara que tá ali sentado, que só manda o imposto, só me manda coisa para pagar, só me liga perturbando. Não, a gente tá ali para ajudar. A gente tá pegando no seu pé hoje para que a sua empresa cresça e você fica totalmente plenamente confiável na sua empresa, que tem rendimento, viva a sua vida, faça seus investimentos. A gente pega no pé isso, a gente preza muito por isso. Tem pessoas que já estão tendo esse olhar. Geralmente o pessoal mais novo tem esse olhar. Mas você pega um pessoal um pouco mais velho, ainda tem um pouco de receio. Eu vou falar com o contador, mas vou ter que falar tudo. Então quando eu faço vou fazer uma parte comercial, vou fazer uma negociação, uma transição de contabilidade, eu vou bem a fundo nas perguntas. Porque eu preciso realmente saber. Entendi. Porque você vai pegar. Tem cara que já chegou a esconder de mim faturamento. Eu vou ganhar X. Tá bom, então eu te passo, esse vai ser esse estilo de trabalho. Aí quando você vai ver no final do mês lá, vai apurar o imposto, é o triplo. Aí você chega no cara e fala, mas eu pensei que eu ia ser... Não, você não pensou, cara. Você sabia, né? Você sabia, você escondeu. Só que não é você esconder. Isso é algo que acontece muito, eu acho que no começo. Eu acho que os empresários, quando eles começam, eles têm esse receio de passar informação. Sim. Ou essa omissão de informação muito grande. Sim. E aquilo que eu falei, hoje eu bato muito na tecla. Hoje a minha prospecção é muito mais verbal, entendeu? De boca a boca, do que a questão do digital. A gente também está começando mais em Instagram. A gente tem agora um trabalho forte com o podcast aqui para tentar alcançar outras pessoas e ajudar mesmo. A intenção sempre é ajudar, né? Uhum. Mas eu vejo que eles têm não sei se é medo, não sei se é receio de falar, poxa, o contador vai pegar minhas informações para ele e vai saber toda a minha receita. Tipo assim, vai saber toda a minha vida. Mas algo que você disse que é muito importante é a questão da visão que as pessoas elas criaram do contador, sim, né? De ele ser aquele cara que apenas envia imposto para pagar. Eu vejo que o grande culpado disso é o próprio contador. Sim. Porque anteriormente ele fazia apenas essa função. Tanto que antigamente o empresário batesse na porta e falasse assim, meu amigo, eu tô precisando aqui do balanço para me enviar pro banco. Fala, meu amigo, então você tem que esperar aí uma semaninha aí para me fazer. Como assim uma semaninha para você fazer? Sim. Entendeu? Então, eu vejo que tem um problema que foi o contador que foi criando essa própria visão dele. Mas eu vejo que hoje as pessoas têm que olhar de uma forma diferente. O contador, na verdade, ele é o teu parceiro. Ele é como se fosse teu sócio ali na empresa, entendeu? Ele é o cara que vai falar assim, meu amigo, cara, foca nesse tipo de serviço aqui, porque você vai bombar. Sim. É um serviço muito lucrativo. Porque, cara, eu já peguei cliente, o cara fala assim, pô, tô faturando pra caramba. Quando ele vai fazer a conta no final, assim, cara, tô dando menos 10, menos 15% aqui, eu tô perdendo dinheiro. Fiz o custo errado. Porque eu tô pagando muita comissão, entendeu? Então, tipo assim, eu tô, cara, perdendo o pé aqui, errando pra caramba aqui na precificação do meu produto. Sei lá, tô errando na questão de comissionamento. Sim. O contador, ele tá aqui pra te ajudar nisso. Mas outra coisa muito importante é que o contador, além de números, que eu acho que é uma parte muito importante, é toda a questão legal. Então, parte de o contador ser especialista é nessa questão legal. Eu acho que é muito importante, porque quando o cara atende todo mundo, cara, pode ter algum benefício, alguma coisa para uma área específica que o contador não vai saber. Sim, porque ele não estuda especificamente aquela área, ele não está por dentro daquela área. Sim. Ele não está assistindo jornais, vendo redes que dá aquelas informações sobre aquele nicho,
para ele entender qual é a melhor forma, importante, qual é a melhor forma de você abrir a sua empresa ou ter a sua empresa, pagar impostos, porque você precisa pagar, isso não tem que ser discutido, você Sim. tem que pagar, mas você pagar de uma forma legal o menor possível. Sim. Não, o menor possível. Então eu vejo que o contador ele precisa hoje bater muito nessa tecla. De planejamento tributário. E o planejamento, uma coisa que aconteceu comigo essa semana. O cara já chegou falando assim, me passa os finais, qual vai ser meu tipo de empresa e tal. Meu amigo, é uma série de questões, de fatores que vai falar se você vai ser X empresa, se você vai ser empresa Y, qual é o plano que eu vou fazer para você, depende do seu momento, da sua perspectiva. Então, é uma série de fatores. Mas, de todas as formas, o contador tem que ser bem visto, porque além dessa questão que eu falei que você precisa entender que o contador é como se fosse o sócio da sua empresa, mas o contador ele quer ver sua empresa crescer. Sim. Porque ele tem um fator importante para ele também. Porque o contador hoje, ele cobra provavelmente por faturamento, por cabeças que tem ali de colaboradores. Sim. E tal. Então, quanto mais a tua empresa crescer, mais o contador também vai crescer. Sim. Entendeu? Então, o empresário tem que olhar o contador e falar assim, poxa vida, se esse cara tá falando é porque ele quer meu bem. Sim. É a mãe, né? É o pai que quer ver o filho mas bem. Mas essa é a intenção. A gente quer o bem do cliente. A gente quer mostrar para ele o planejamento estratégico dele, o planejamento tributário dele, qual a melhor tributação dele, porque às vezes ele vira e fala assim, eu quero ser do Simples. Tá, mas o Simples Nacional para você é coerente para o seu faturamento? Vamos fazer um planejamento tributário aqui. Isso acontece muito na área da saúde, porque o cara está acostumado ali a ser pessoa física. E a hora que ele abre a empresa, ele fala assim, eu quero abrir no Simples. Tá, mas espera um pouquinho. Vamos fazer primeiro. Tem a questão de fator R, tem a questão de lucro presumido. Sim. Vamos ver tudo o que é necessário. Qual a sua forma de trabalhar? Vai ser numa clínica? Então, tudo isso é planejamento. Então, começa desde lá da base, tanto de um planejamento estratégico, quanto por um tributário. Para mostrar para o cara que realmente o que você vai ter ali. Porque às vezes o cara fala, eu quero ser do Simples. Mas é uma questão até de ansiedade, né? O cara ele quer porque quer abrir a empresa dele, tipo, pra ontem. Sim. E às vezes ele vai quebrar a cara. Sim. E um ponto que, assim, que eu tava falando agora, aconteceu isso, acho que na época da pandemia. Foi uma médica que ela era do Simples, só que o faturamento dela era pequeno, realmente. Só que aí aumentou muito. E aí eu conversei com ela no final, né? Falei, o ano que vem você vai estar no lucro presumido. Tá bom. Aí mostrei a redução tributária que ela ia ter, assim, do lucro presumido. Só que aí quando chegou 5 guias para ela pagar... Ela ficou doida, achou que estava pagando muito, né? Ela falou, como 5 guias você pagava uma? Não, era mais fácil eu pagar uma guia. Você prefere pagar uma guia ou você quebrar esses impostos e ter uma redução tributária razoável? Aí foi que ela começou a entender. Então isso você também tem muito disso no escritório. O cara chega já, não, tem que estudar. E assim, uma coisa que as pessoas precisam entender, a Receita Federal hoje, ela sabe de tudo. De tudo. Qualquer tipo de transação. Pix, cartão, hoje tudo ela recebe as informações então, diretamente do Banco Central. Sim, então, pela e-financeira, as financeiras com maquininha de cartão fornecem essas informações. Então, a gente preza para quê? Para que você mantenha tudo organizado. Vai emitir nota? Vai emitir nota. Vai ter que emitir nota. Uhum. Porque a sua informação já chegou lá na frente, não é o contador que está sendo chato. Eu estou te auxiliando a você fazer o método correto. Estou te auxiliando para a sua empresa crescer de um modo saudável. Porque a informação não sou eu que estou passando para a Receita. Só estou complementando ela. Quem já está recebendo lá na frente foi ela. Ela já sabe quanto você está faturando. Eu só estou aqui complementando e declarando certinho. Sim, talvez hoje muitas pessoas, tanto CNPJ quanto pessoa física, ainda não caíram na malha fina. Talvez por ter uma demanda muito grande. Eu vejo que, por exemplo, a grande maioria dos empresários já cometeram algum erro financeiro ali, Sim. de emissão de nota, enfim. Ou até de receber e não emitir a nota. Sim. Na pessoa física. Mas eu vejo que tem uma demanda muito grande. E eu vejo que tem pouca mão de obra na questão fiscal. Talvez, na Receita Federal. Sim. E outra coisa é que os empresários têm que ficar muito atentos que cada dia que passa, eles estão investindo mais em tecnologia. Então, por exemplo, a gente tem um e-social agora.
há um tempo atrás não isso tinha. não existia. SPED, esse Não DCF, que quando eu comecei na contabilidade, tava ali o pessoal quebrando a cabeça para entender como é que ia fazer, o que era, não sei o que lá. E hoje, agora a gente já tá indo até para FGTS digital, Sim. tipo, cara, tá evoluindo assim, não tá naquela evolução ainda que a gente espera, mas tá indo. A gente vê que eles estão investindo pesado. Porque eles têm as informações, né? Sim, então a probabilidade de, por exemplo, esse ano, em setembro, a gente viu que muitas empresas caiu ali no processo de regularização do Simples Nacional, que recebeu a carta de exclusão e tal. Então você vê que ele já tem tecnologia para fazer essa cobrança. Teve outro corte em outubro também. Isso. Então assim, você vê que não foi um corte só, foram 2. Eu recebi até mensagens falando assim, mas como pode? Isso é um roubo, me excluir do Simples. Não, meu amigo, mas você assinou um termo quando você abriu a empresa de que você estava ciente de que precisava pagar os impostos, estar em regularização. Não, entendeu? e é duro eu vi até a pessoa virar e falar assim, mas como que eu fui excluído do Simples? Tá, você tem imposto para pagar. Ah, mas eu não recebi. Como que você não recebeu esse imposto para pagar? Eu tenho provas que você recebeu. Então, e aí a importância da contabilidade digital, porque você, ambos os lados, você tem segurança. Sim. Porque você usa a ferramenta para enviar o imposto, onde você sabe quando o cliente viu, se ele abriu o e-mail e etc. E o cliente também tem a segurança de falar assim, poxa, você realmente não me enviou, porque aqui ó, no aplicativo, no e-mail, não chegou. Sim. Entendeu? E mesmo que isso ocorra, o cliente também tem a obrigação de falar, eu tenho imposto dia 20 para recolher, supondo. Então ele tem aquela obrigação, ele sabe que ele tem um imposto a recolher. Mas talvez não aconteça isso por conta daquele ponto que a gente falou anteriormente. O cara ele pensa assim, poxa, eu tenho empresa, eu vou trabalhar e não vou me preocupar com a gestão. O contador que me manda. Entendeu? Eu tenho clientes hoje que falam, esse mês tem feriado, né? Mudou a data. Então ele já até se antecipa até. Tem outros que não, tem outros que esquece, a gente manda até o log, já aconteceu, cara, você não me mandou imposto, eu te mandei, aí eu mando todo o log, tudo direitinho, você recebeu, abriu, aí vai olhar, ele falou, eu abri, esqueci de pagar. Eu tive até um problema, né, nessa questão da carta de exclusão do Simples Nacional, que eu entrei em contato com o cliente e falei assim, meu amigo, você recebeu a carta? Na verdade não fui eu, né, foi o meu sócio que ele cuida da parte fiscal, e a gente falou, precisa fazer um parcelamento e tal, para parcelar os meus honorários é X. E aí ele falou assim, mas como você pode cobrar um honorário para parcelar o imposto? Meu amigo, vamos entender o seguinte, só vai existir o parcelamento porque você não pagou. Então, é um serviço que eu não posso cobrar no honorário, até porque, pensa no seguinte, eu tenho 2 clientes, eles te pagam certo o imposto dele e o cliente que esquece de pagar a guia. Poxa, é injusto eu cobrar no honorário que eu vou fazer parcelamento para o cliente que nunca vai ter um parcelamento, porque ele sempre paga certo, entendeu? Não, esse é um serviço extraordinário. Então, muitas pessoas até meio que ficaram surpresas, né? Tipo assim, poxa, agora eu vou ter que pagar um monte de imposto, regularizar ou até parcelar. E no parcelamento ela também vai ter que dispor de uma grana, porque tem tanto no horário do contador, quanto também entrada, porque se não der entrada também não vai ser homologado ali o parcelamento, entendeu? Não vai ser consolidado. Consolidado, então tem essa questão também. Então é bem importante, eu gostei de a gente bater nessa tecla do contador ser bem importante, entendeu? Eu acho que a gente precisa falar muito mais sobre isso, de falar que o contador é importante e de como ele pode ajudar as empresas. Sim, é o nosso papel, é ajudar as empresas e as pessoas cada vez mais confiar na gente, que o nosso papel é esse, é te ajudar a ir para o melhor caminho e não ser visto como falo novamente, só um emissor de DARF ou um cara, ele vai me dedar para a Receita. Eu não vou te dedar para a Receita, quem está te dedando para a Receita é você mesmo. Eu só vou te ajudar e vou te auxiliar o melhor caminho para que você tenha um caminho aí de sucesso com sua empresa e seja um empresário 100% redondo. Sim, isso é importante. Agora, falando um pouquinho aí pra gente já tá caminhando pro final, né? 1 hora de podcast quase. Mas vamos lá. Como que o Felipe, a Imperium Associados, né, ela pode ajudar os nichos que você atende? São área de saúde?
Quais são os outros que você atende? A gente atende a área de saúde, tem bastante também parte da área digital, pessoal também de tecnologia da informação. Show. E tem, assim, diversas empresas, mas o mais focado é a área da saúde, tecnologia da informação, mercado digital, que aí engloba um pouco de e-commerce, e também a parte também, assim, a gente atende umas ONGs também, ONGs grandes que a gente atende também internamente. Show. Então, a gente tem esse público bastante com a gente. Mas muito mais focado na parte da saúde, ali, que Sim, 67%. A gente é mais focado nisso porque agora mesmo, no caminho eu estava vindo para cá, um psicólogo já indicou outro psicólogo. Entendi. Então, eu vim no caminho já tratando com ele sobre negociando, muito bom isso, legal. Proposta, e aí vai indo, entendeu? Show. E o teu relacionamento assim com tua esposa tem ajudado muito nessa parte, né? Tem. Essa questão de você também... Porque uma que ela é dentista, ela tem consultório e ela sempre foi também focada na área de gestão. Então também ela entende também bastante, tanto da área dela, como também da parte de gestão. Por mais que eu faça a gestão do consultório dela, ela é uma pessoa que ela entende bastante. E isso também agrega valor para o Império. Entendi. A gente fala que hoje a gente tem soluções para ajudar. Não estou falando só soluções de sistema, mas assim, a gente tem pessoas que eu consigo pôr um funcionário para te ajudar. Vamos sentar, vamos ver a sua dor, eu estou aqui para te ajudar, vamos lá. Então a gente tem esse know-how para ajudar, principalmente a área da saúde, que a gente sabe que é uma área bem restrita em alguns pontos. Entendi. E ela também é palestrante, né? Que você comentou. Ela é palestrante, ela dá aula. E você já pensou em ir para essa área de palestra? Cara, já recebi convites de dar aula, de palestrar também recebi convites. Algumas coisas a gente está se planejando para o ano que vem, principalmente... 2024 é um ano que vai ter mudanças. Você falou já que vai sair do operacional. Sim, né? E aí tem esses convites de fazer um pouco de cursos, de dar aulas, principalmente para a área de gestão, explicando um pouquinho da parte de empreendedorismo. Já recebi esses convites. Na época nem recusei e nem aceitei, só falei que não era o momento, que o momento seria no próximo ano. Então, para 2024, teremos novidades aí bacanas para sair, que, se Deus quiser, vai dar certo. Bom, vamos caminhar já para o final. Eu queria que você falasse um pouco das suas redes sociais, para o pessoal que quer te conhecer melhor. Sim. Se quiser falar também do site da sua contabilidade, não tem problema nenhum, tá? Pode falar. O site ainda... Não tá no ar, né? Não tá no ar ainda. Tá, mas aí suas redes sociais, para quem Minhas quiser redes te seguir. sociais, Minhas redes sociais, elas são bem ativas, tá? Eu tenho a minha, que sou eu mesmo, Felipe, no Instagram, né? Felipe Apise, @Felipe Apise, e @Império Associados, que aí é da empresa. A gente usa essas duas redes sociais. Show. Pessoal, então esse foi o episódio que nós tivemos aqui. Felipe, muito obrigado por esse bate-papo. Eu que agradeço, foi super como posso falar, super intuitivo. Show. Um bate-papo um pouquinho mais né? Nós não tivemos roteiro nenhum, para bater um papo mesmo e explicar para vocês a importância de um contador, falar um pouquinho da história dele, na questão da contabilidade, quem você consegue ajudar nos nichos de hoje. Vou deixar aqui embaixo as redes sociais dele para que vocês possam acompanhar mais de perto ainda a evolução dele, como ele pode ajudar a cada um. E eu agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade. Isso aí. Até o próximo episódio, pessoal. Abraço.